Agora, é impressionante como o Atlético Mineiro quer tudo que é do Cruzeiro. Que coisa impressionante, gente. Que coisa impressionante. Tudo que é do Cruzeiro, o Atlético Mineiro quer. É impressionante isso. Até um jogador que o Cruzeiro não quis mais. Até um jogador que o Cruzeiro não quis mais. O William Douglas está dizendo fora Alexandre Matos. Enzo Negreiros, Dudu fechou no Galo até 2027. Ok. Pena do Galo. Tem pena do Atlético Mineiro. Né? Pena do Atlético Mineiro. Eu acho que do Dudu, aqui atrás, está ventando menos, né? Que tem uma obra de arte, né? Sobre essa questão do Dudu, que lamentavelmente deixou o Cruzeiro pela porta dos fundos, como já havia acontecido quando ele esteve no Palmeiras, né? E ontem foi feita a rescisão, com um prejuízo gigantesco para o Cruzeiro, independentemente dos valores, que a gente não sabe quais são, mas um prejuízo, né, que o Dudu deu para o Cruzeiro Esporte Clube. Não respeitou o clube, não respeitou a China Azul, não respeitou seus colegas, não respeitou a diretoria. Até fiz uma coluna hoje sobre isso, né, mostrando que os jogadores são assim. Eles só pensam no dinheiro. Esse negócio de amor ao clube, isso é antigo. Antigamente havia. Eu nunca poderia imaginar um Zico no Flamengo, no Vasco, um Roberto Dinamite no Flamengo, porque não cabia. Porque eram jogadores que realmente, né, gostavam e amavam o clube, foram criados no clube, assim como o Dudu foi. Né? Mas o Dudu não deu a mínima importância para isso. Ele que roeu a corda em julho do ano passado, né, tinha acertado. Obrigado, Edmar Alves, um abraço para você. Ale Miranda, Lino, tamo junto. Ele que havia feito... Gente, como é que tá o áudio? Tá muito barulho? Porque tá ventando aqui, viu? Ele que havia feito muita... não cumpriu o acordo verbal do ano passado, né? E acabou... todo mundo pensa só no dinheiro, ninguém vive sem dinheiro. Zé do Rancho, tá certo, mas o cara que já tem muito, né? Sujar a carreira assim à toa, eu não concordo. Né? Se você concorda, tudo bem. É outro lugar. Todo mundo dando muita moral para ele, todo mundo tentando fazer com que o Dudu voltasse aquele futebol que ele nunca voltou, né? Aquele futebol da época do Palmeiras, onde ele foi campeoníssimo. Ele nunca conseguiu, né? Está ventando mais ainda. Ele nunca conseguiu dar uma sequência na carreira. Aquele futebol que a gente conhecia do Dudu, né? Aquele futebol de arte, de explosão, de velocidade, ficou 2 anos parado. 1 ano pela contusão e 1 ano, né, porque o Abel não quis. O Abel não quis que ele jogasse no Palmeiras, né? A presidente Leila o mandou embora, teve aquele problema dele falar, né, xingar a presidente e tal, enfim. E agora ele faz a mesma coisa no Cruzeiro, né? Ele se desliga do Cruzeiro, recebendo uma parte da multa, que não é nada barato, com certeza, porque esses caras ganham muito, né? E ele se despede do Cruzeiro pela porta dos fundos, como se despediu do Palmeiras. Parece que virou rotina, né, para o Dudu se despedir de um clube pela porta dos fundos, né? E desrespeitou a China Azul, 14 milhões de torcedores do Cruzeiro, desrespeitou a diretoria, desrespeitou os seus companheiros de clube, né? Então desrespeitou o treinador. E aquele que não cumpre a hierarquia, amigo, não dá certo. Eu sempre digo, eu estou no estado de Minas há 40 anos, porque eu sempre cumpri as determinações, né, sempre respeitei a hierarquia, mas o que aconteceu com o Dudu foi uma coisa horrorosa. E mais, perceber que Grêmio, Botafogo, Atlético querem o Dudu, mostra que o futebol brasileiro está na lama. Porque se os clubes fossem unidos, né, o Dudu não jogaria mais em lugar nenhum. Porque o que ele fez lá ele vai fazer em qualquer lugar. Tatiana Lopes está dizendo 14 milhões. Não se sabe o valor real, mas foi um prejuízo para o Cruzeiro, um prejuízo gigantesco. Né? Um cara que fez um contrato de 3 anos, com 33 anos de idade, uma multa de 60 milhões. Então, realmente, os clubes brasileiros estão na lama por isso. Olha lá, gente, um outdoor que bacana, ó. Um outdoor flutuante, olha que legal. Olha a nitidez da imagem. Né? Então, gente, né, os clubes não respeitam os torcedores. Porque se eu fosse presidente de um clube, eu não contrataria o Dudu depois do que ele fez no Palmeiras e depois do que ele fez no Cruzeiro. Estou aí, já quase confirmando que vai para o Atlético Mineiro, já estou negociando o salário. Ok, que ele negocie os salários, que ele vá para lá e que seja feliz. Mas eu não acredito mais no futebol do Dudu. E ninguém acredita. Né? A imprensa paulista avisou que realmente o Dudu não conseguiria mais render em alto nível. Foi um grande jogador? Foi. Eu era fã do Dudu, né? Então eu acho uma molecagem mesmo, como estão escrevendo aqui, né?
Agora, é impressionante como o Atlético Mineiro quer tudo que é do Cruzeiro. Que coisa impressionante, gente. Que coisa impressionante. Tudo que é do Cruzeiro, o Atlético Mineiro quer. É impressionante isso. Até um jogador que o Cruzeiro não quis mais. Até um jogador que o Cruzeiro não quis mais. O William Douglas está dizendo fora Alexandre Matos, Enzo Negreiros, Dudu fechou no Galo até 2027. Ok, pena do Galo. Tem pena do Atlético Mineiro. Né? Pena do Atlético Mineiro. Eu acho o seguinte, gente, na vida, nem tudo tem que ser dinheiro, não. Na vida você tem que ter caráter, tem que ter berço. Mas é o que eu escrevi, os jogadores, eles saem de uma classe desfavorecida. A maioria vem das favelas, acostumados a ver crimes. Né? Tem jogadores que perderam vários companheiros para o crime, quando eram garotos, infelizmente. Essa é a realidade. Agora, essa realidade não mostra o que deveria ser. Por quê? Porque o fato de o cara morar numa favela e conviver com o crime ao lado dele, não significa que ele tenha que seguir esse caminho. Não significa isso. Né? O cara pode crescer profissionalmente no futebol, porque só o futebol proporciona isso, né? E a verdade é uma só, o cara pode crescer no futebol, pegar cultura, se educar melhor. Agora, o berço e o caráter é o que você traz, que seu pai te deu ali desde que você nasceu até 10 anos. É isso que você vai levar para a sua vida. E os jogadores não levam. A gente está vendo aí, ó, jogadores fazendo esquema de apostas, tomando cartão para favorecer parentes e amigos, né? É o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Né? Então, a vergonha. O Bruno Henrique está sendo investigado. O Paquetá deve ser condenado na Inglaterra e banido do futebol. Porque, como dizem, né, tem uma frase, aspas, eles saem da favela, mas a favela não sai dele, fecha aspas. Não é que a favela seja ruim, não, gente. Na favela, 99,99% é formada por gente boa, gente do bem que trabalha, que acorda cedo para trabalhar. Mas há aqueles do mal, né? Como há em qualquer segmento. Então, o que acontece é isso. Né? Ele foi de graça para o Cruzeiro também. Tem alguém dizendo que está indo de graça para o Atlético. Foi de graça para o Cruzeiro também. Só pelo salário. Mas o salário gigantesco e um contrato de 3 anos absurdo. 3 anos com multa de 60 milhões. É um absurdo isso. Né? Agora, eu entendo que os clubes estão equivocados na sua postura. Né? Na sua postura estão equivocados. Porque você contratar um jogador que não serviu para um clube como o Cruzeiro, por que ele vai servir para o Atlético? Aqui o Felipe Abrão está dizendo, Dudu nem de graça. O prejuízo que o Matos está dando ao Cruzeiro, está dizendo outro aqui, Wanderson, Dudu vem ganhando 900 mil. Tudo bem, olha, 900 mil. O pessoal fala 900 mil como se fosse R$9. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro para um jogador que não mostrou nada no Cruzeiro, né? Que estava tentando até melhorar, né? Fez alguns bons jogos, mas nunca foi aquele Dudu que o Cruzeiro esperava, que a torcida esperava. Olha, meus amigos, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho, direto aqui da Bahia, com o encontro com o Mar aqui em Miami. Estou dando minha corrida aí, ó, fortalecendo os meus amigos Rodrigo e Felipe, lá na Rádio Gabalha, mas parei aqui para fazer um ao vivo diferente, mesmo com o som prejudicado, eu sei que tá, mas dá para entender. Né? Quem foi pior, Thiago Neves ou Dudu? Os dois. Os dois sem mostrar gratidão, sem mostrar amor ao clube, sem mostrar absolutamente nada. Deixa eu ver aqui. Alexandre Soares, fora Alexandre, Gastão, Gastador Matos. A torcida está chateada com o Alexandre Matos, mas o Alexandre Matos trouxe o Caio Jorge, que está arrebentando com a bola. É o que eu digo. Um dirigente não acerta sempre não, gente. Né? O Alexandre trouxe o Caio Jorge, que está sendo a grande estrela do Cruzeiro. Trouxe o Matheus Henrique, que era o grande jogador do Cruzeiro. Então errou e acertou. Faz parte. Né? Agora, Mano Menezes derrubou o Cruzeiro em 2019, é verdade. Então, gente, é impressionante como os clubes brasileiros não se respeitam. Os clubes brasileiros não se respeitam. Por isso que eles não conseguem formar uma liga. Eles não conseguem formar uma liga, né, para pedir sobre os próprios destinos. Porque eles são egoístas. Vejam vocês, se os clubes fossem unidos, nenhum clube contrataria o Dudu depois do papelão que ele fez. Nenhum clube contrataria o Dudu. Mas o Cuca gosta do Dudu, foi campeão com ele, só que o Cuca está achando que está trazendo o Dudu do Palmeiras, campeoníssimo, e não esse Dudu de hoje em dia,
porque a gente já viu que não tem mais arrancada, não tem mais velocidade, não tem absolutamente mais aquele futebol espetacular que ele tinha. Eu sou um dos fãs do Dudu quando ele jogava muito bem, né? Agora, o Dudu é cria do Cruzeiro, criou todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Brigou com o treinador, desrespeitou os companheiros. Lá no Chile, depois que os dirigentes entraram no vestiário para reclamar do jogo contra o Palestino, ele disse que bastava mandar ele embora e pagar a multa que ele, para ele tanto fazia. Então é isso, gente. Então é isso. Lamentável, né, a situação vivida pelo Dudu, lamentável tudo que aconteceu, mas o Cruzeiro está aí gigante como sempre, vai sobreviver, né, vai continuar fazendo boas campanhas, está em quarto lugar no Brasileirão, amanhã tem um jogo gigantesco contra o Flamengo, 30 títulos em jogo, 30 títulos importantes, que eu não estou citando os outros. Cruzeiro e Flamengo dividem 30 títulos importantes. Gente, que audiência, hein? 627 online aqui comigo, de improviso, de supetão, minha galera é demais. A galera é espetacular, né? O Leonardo Jardim faz um trabalho espetacular. Veja a diferença pro Gabigol. O Gabigol está me surpreendendo positivamente. O Gabigol tem ajudado o grupo, tem treinado muito, está na reserva. Mas falou, eu estou feliz, estou ajudando, fez uma bela partida como camisa 10, né, no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, e é isso, né? O jogador de 28 anos, esse sim, tem potencial para se recuperar, porque é o Gabigol, né? Então, o jogador de 28 anos, que está se empenhando, que está se esforçando, que está querendo, né? E é por aí, né? Agora, eu tenho pena do Atlético Mineiro, né, contratar um jogador que o Cruzeiro não quis, né, um jogador que mostrou que não consegue mais ter aquele futebol do passado, mas cada um sabe o que quer, né? Aqui o Edson está dizendo que ele vai dar a volta por cima no Atlético. Eu acho muito difícil, acho improvável, difícil, né? Tem Fórmula 1 amanhã. Agora os treinos, amanhã Fórmula 1 aqui. Isso aí. Já se jogasse igual um jogador de futebol, comia até grama, corria 3 dias sem parar, é verdade. Salários astronômicos e o cara não respeita. Agora, ninguém ouviu o Dudu ainda, né? O Dudu não deu entrevista. Vamos ver o que ele vai falar, né? Porque realmente a gente sempre tem que ouvir os dois lados. Todo mundo colocou à disposição, o Dudu não falou com ninguém, tem o direito de falar. Agora, vamos ver. O Cruzeiro está aí gigante como é. Amanhã encara o Flamengo, outro gigante. É briga de gigantes. Briga de times que tem, né, títulos e mais títulos nacionais e internacionais importantes. É bom que se diga sempre isso. O Cruzeiro está entre os gigantes. São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, né, o Santos do passado. São as equipes que têm, né, os títulos mais importantes nacionais e internacionais. Isso ninguém vai tirar nunca. E o Cruzeiro está voltando aos seus belos dias. O Cruzeiro está voltando aos seus belos tempos. Porque tem gestão, tem transparência, tem qualidade, né? E o Cruzeiro vai, com certeza, brigar pelos títulos que ele vai disputar. Né? A Copa do Brasil é o único que tem 6 títulos, é o rei de Copas. No Campeonato Brasileiro está em 4º lugar, 100% de aproveitamento em casa. E, é claro, amanhã contra o Flamengo, um jogo dificílimo. O Flamengo é o favorito, por ter o melhor time da América do Sul. Mas isso não implica dizer que o Cruzeiro já perdeu. Muito pelo contrário. E tem um detalhe, né? O Cruzeiro, o empate é um grande resultado diante do Flamengo, mesmo sendo no Mineirão. Né? Eu penso assim, não sei o que a China Azul pensa. Gente, senta o dedo no like aí, a audiência tá bacana. Senta o dedo no like pra gente bater esse papo aqui, ó. Ali é o mar, né? E aqui é a Bahia, vai chover, ó. Olha as nuvens aí. E aqui é a Bahia, enquanto na Bahia com o mar ali, e muito legal. Então eu tô fazendo essa live aqui diferente, né? Segurando o telefone aqui, o ombro doendo, tô com problema nesse ombrinho aqui também. Mas tá tudo certo, o importante é bater esse papo com vocês, né? E é preciso que o Cruzeiro daqui para frente repense certas contratações e entenda que você não pode pagar a um jogador de 33 anos um salário de 1.700.000 e uma multa rescisória de 60 milhões. Não pode, jamais, né? Então, eu acho que o Dudu, por causa de bobagem, não precisa de dinheiro, já está milionário, por causa de bobagem, né? Jogou 14 milhões de torcedores contra ele, que é a China Azul. Infelizmente, né, é o que a gente percebe, que os jogadores só pensam em dinheiro. Não acreditem mais quando o jogador beijar a camisa, beijar o escudo. Não acreditem jamais, porque eles não têm amor à camisa, ao clube. Eles têm amor ao dinheiro. Eles só pensam em dinheiro, né? Agora, tem os jogadores diferentes.
Tem o Felipe Luiz, que foi um jogador espetacular. Tem o Zico, que jamais jogaria no Vasco. Tem o Roberto Dinamite, que jamais jogaria no Flamengo. Né? Jogadores que amavam a camisa. Né? O Alex Talento, que jamais jogaria no Atlético. Né? Eu acho que o Alex até teve proposta. Falou, não, não jogo. Por respeito à China Azul. Então aqueles que têm respeito serão sempre respeitados. E aqueles que não respeitam jamais serão respeitados. É por aí. Né? Agora, o Cruzeiro errou. Se o cara não servia para o Palmeiras, por que ele serviria para o Cruzeiro? Vamos falar a verdade. Se ele não servia para o Palmeiras, por que ele serviria para o Cruzeiro? Então o Cruzeiro errou nessa contratação e tem que admitir que errou. Né? Ah, outra coisa, bem colocado, Diogo. O Dudu falou que não jogaria em campo sintético. E agora? Que ele vai jogar no Atlético Mineiro, se for realmente confirmada a contratação? O Atlético está botando gramado sintético. Né? E o Dudu falou que não jogaria em gramado sintético. E agora? Peixe morre pela boca. Bem lembrado. Peixe morre pela boca. Peixe morre pela boca. Né? Não jogaria em gramado sintético. O Atlético Mineiro está instalando um gramado sintético. A Arena do Galo deve ser liberada dia 11. E aí? Ele vai jogar em gramado sintético? Vai jogar em gramado sintético? E agora? Samuel Eliane, é isso aí. Ele vai jogar em gramado sintético? Ele já apagou o post, né? Em que ele disse que não jogaria em gramado sintético. É assim, gente, é difícil. É muito difícil, é muito complicado. Né? O cara fala demais e agora vai ter que jogar num gramado sintético caso seja contratado pelo Atlético. Eu estou muito decepcionado com o Dudu, porque gosto dele. Sempre elogiei o Dudu. Achei que ele ia dar todo o seu potencial ao Cruzeiro, mas ele não tem mais esse potencial. Infelizmente, o Dudu não é envolvente e tom jornalístico, ideal para seu canal ou página. Leonardo Jardim se emociona e manda recado à torcida do Cruzeiro após vitória na Copa do Brasil. A vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Vila Nova Gó, nesta quinta-feira primeiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi mais do que um grande passo rumo às oitavas de final. Foi também um momento de conexão intensa entre time e torcida no Mineirão. Após o apito final, o técnico Leonardo Jardim não escondeu a emoção ao falar sobre o comportamento exemplar dos cruzeirenses nas arquibancadas. O treinador português, visivelmente grato, exaltou o apoio incondicional da torcida celeste e fez questão de compará-la com as maiores que já viu em sua carreira. Antes de vir, já sabia que tínhamos uma torcida apaixonada pelo clube, destacou Jardim, que já comandou gigantes como Olympiacos, Sporting e Al Hilal. Com certeza, já trabalhei com torcidas apaixonadas que enchiam estádios, mas a forma como a torcida do Cruzeiro se entrega, mesmo nos momentos difíceis, faz toda a diferença. Eles não se importam com os nomes, seja Eduardo, Antônio ou Manuel. Eles querem ver o time jogar com garra, pressionar, lutar, afirmou. Jardim também fez um apelo. Peço que sigam apoiando. Eles são um elemento muito importante neste processo de reconstrução. O que vi hoje me dá ainda mais confiança de que teremos um presente e um futuro muito melhores. Com a vitória, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que ainda assim garantirá a vaga nas oitavas. O duelo de volta está marcado para o dia 22 de maio, em Goiânia.